Pois muito bem. Bem-vindos, queridos. Que bom que vocês estão combinando hoje. Ó, Dois de Gris. Tudo certo, Dorfão? tudo certo. Fefe? Tudo certo também. Ó, se você quiser dicas de viagem, Nelson acabou de voltar de Milão. Não. Milão, ele deu uma volta ao mundo. Foi mais. Eu fui. Foi, eu Milão vi. tava no meio só. Tava. Aham, eu vi tudo. Foi Roma, foi Amsterdã. Amsterdã, Berlim, Munique, Roma, Milão e Paris. Cacete, hein? Foi. Que pique. Como é bom Não, eu ser tô jovem. destruído. Não tem pique Aquele não. estado que você entrou também na reunião mensal mostra Mas que... eu não estava bêbado. Todo mundo falou, Não, não, você eu não estava tava alcoolizado. assim, Você todo tava mundo comentou. Era o passada. comentário Não, eu fui- geral não, da isso é- empresa. Você até chorou. Não é verdade, não. Não, não você tava. deu até um close errado no menininho que tava atrás de você, seu namoradinho e tal. Você pegou, apareceu, o menino, opa, não posso, tem um namorado, não podia aparecer. Não. Ele tava Os sem caras me roupa. sacanearam, eles colocaram, me destacaram pra todo mundo. Eu juro que eu só queria ouvir o negócio, a reunião, mas aí depois eu saí. Ai, que bonitinho. Gosto muito de você, Nelson. É maravilhoso ter você aqui com a gente. Que bom que você voltou. E a pauta hoje é do Felipão, né? Você lembra É, da sua pauta? Você assistiu o filme? Não consegui. Ah, eu assistir. sabia que ele não ia assistir. Eu vi o trailer. Ah, tá bom, já. Dá Leu a uma- sinopse? Dá pra dar uma eu não geral. precisava falar do filme, assim, mas o filme tem muita coisa naquele filme, você não achou? Queria te ouvir. Entendi, que bom que você também achou. Eu achei, sei lá, eu fiquei pirando... Não sei, essa questão da competição... Sim. É uma... O filme é Os Rivais. É, o filme é Os Rivais. Do mesmo do mesmo diretor do Me Chame Pelo Nome. Me chame pelo Que é seu nome. legal. Que é Me Chame lindo. Pelo Seu Nome. Parece que vai ter o 2, né? Que também Ah, vai é? ser incrível, dizem. E... tem lá uma disputa entre dois caras de infância que são tenistas e também disputam uma menina e tal. E aí eu fiquei pirando, assim, um pouco. Eu não sei se eu vou conseguir expressar direito, assim, a minha relação com... Eu acho... Primeiro eu queria saber se vocês são competitivos ou não e tal, em se vocês são em alguns graus ou não em outros, em alguns nichos não em outros e tal, e se vocês acham isso bom ou ruim. O trailer sugere, né? Mas como eu não assisti o filme inteiro, eu não consigo dizer. Mas a competitividade no filme, ela é apenas tóxica ou ela tem um lado construtivo também? Eu acho que é tóxica. Aquela ali ela é retratada de uma forma mais tóxica, eu acho. Uhum. Vou te falar o meu resumo sobre o filme. Aham. Na minha visão de mulher. Não, excesso de testosterona, né? Tipo, Não, os então, dois. totalmente. Tipo, a era batalha por uma mulher, entendeu? Total, mas eu acho isso tem a ver, inclusive, com o tópico que eu tentei Eu trazer também uma acho. vez, Ah, tá. que é, no fundo, a mulher, ela domina o rolê. A mina tá, assim, são os dois caras Uhum. também apaixonados um pelo outro, um pouco, né? Sim. Tem uma questão da sexualidade importante ali que permeia Uhum. aquela história, né? Que talvez a menina seja só um elo de atração entre um e outro. Um Mas troféu ali. um troféu. Uhum. Mas no fundo era o jeito deles se aproximarem de um do outro a partir dela, talvez, também. Uhum. Um assunto em comum. Mas eu achei que, assim, esse lance de que os caras estão sem lugar, assim. No fundo, os dois loucos pra pegar ela e ela cagando pros dois. Assim, eu acho que essa mostra um pouco pra mim dessa superioridade feminina geral que tá rolando, entendeu? Que é um pouco dos que os homens não se sentem, não tem lugar pro homem no mundo mais, sabe? Porque era esse lugar do cara que vai pro mercado de trabalho, provedor e tal, ele foi ocupado pela mulher que fazia isso melhor do que ele. E aí acabou. Acabou. Os homens estão totalmente sem lugares no mundo, dominados pela superioridade Não, feminina. mas é muito interessante essa sua visão. Porque, na verdade, a gente só tá dividindo os mesmos espaços agora, entendeu? Não é que o espaço do homem foi ocupado pelo da mulher. Aquele espaço que era dito como espaço do homem, não era espaço do homem, é espaço para quem quiser. Não, certo? tudo bem, mas do ponto de vista moral e filosófico, com certeza, mas do ponto de vista prático, no geral, ele era historicamente ocupado, foi com esses símbolos que a gente cresceu, né? Uhum. Sim, mas e aí sobre ser competitivo? isso. Eu fiquei na Isso. reflexão. Eu queria muito saber sobre o Dorfo. Muito, muito. Como ele é nesse tema. Porque eu também acho que é uma questão de gênero. E aí, pensando antropologicamente, ou sei lá, do que é o ser humano, o homem-bicho, Uhum. bicho-homem. O homem, a pessoa do sexo masculino, também era o encarregado de
e a caça, por exemplo, Uhum. certo? Certo. Não sei se era unânime, não sei se tem determinadas tribos que não era assim, porque também às vezes a gente fala aqui uma coisa, tipo, Aham. mulungu africano e Nossa, o pessoal ficou Uau, desculpa, chateado. Era uma gente. homenagem ao Mulungu, pessoal. É. Pô, a gente tava falando bem do Mulungu aqui. Era só uma pura ignorância. Não? E parece uma palavra africana. Continuo achando mulungu. E tem África pra cacete no Brasil, de qualquer forma, Aham. né? E era só uma homenagem ao Mulungu também, era um elogio. A gente tava Era. disseminando o Mulungu. Bom, Totalmente. vocês não conheciam, pelo Não. menos. Então as pessoas talvez não conhecessem também. Sim. Até que várias conhecem, né? Eu achei que ninguém conhecesse. Achei que só Não. você. Achei que você tivesse descoberto um negócio meu. Que faz dormir é afrodisíaco. Mas não é afrodisíaco, depois eu pesquisei. Ah, tá. Mas parece que faz dormir mesmo. E é Você super... que tá numa boa fase. Ou É que sei lá, também tá tava numa fase tão ruim que qualquer coisinha dá uma animada. Ou tá descansada e deu uma... Também, resetou os hormônios ali. Também pode Tem ser. isso, tem isso. Que o cansaço é péssimo pra libido, realmente. As mães que o digam, as recém-mães. Bom, então, eu acho que tem essa coisa, a disputa do homem, até assim, contra a presa. Aham. Acho que existe. Também pela fêmea, normalmente. Pela fêmea, e a gente vê isso A no briga, reino animal, aham. não é? Quantos animais ali, tipo, lutam pra o mais forte ser o chefe da tribo, lá, sei lá, da manada, do coletivo do animal e tal. Aí, eu tô tentando ser preciso hoje. Então, pô, eu acho que tem isso um pouco. Eu não me considero competitiva. Tudo isso pra dizer que, assim, não sou competitiva. Aham. Mas, assim, um pouco no esporte, Aham. e o CrossFit é uma parada que que tem ali, né? Sempre você tem que... Sabe como é mais ou menos a dinâmica do Não, treino de Não CrossFit? tenho curiosidade. Você tem... Sempre começa o treino, onde eu treino, que chama Bunker Sampa. Excelente box de São Paulo. Você começa com mobilidade, um aquecimento, e aí você faz ali umas técnicas de, por exemplo, se for de levantamento de peso, e depois começa o WOD, que é aquele momento que as pessoas morrem no CrossFit, que é a parte mais intensa do treino. Então, o WOD proposto, que é o workout, né? Proposto, você tem que cumprir ele, em geral, em um tempo. Então, vamos supor, você tem 12 minutos para fazer todos esses movimentos aqui. E, porra, você tá aqui de olho, né? Quem tá aqui, tipo, não deixo nem Nossa, quando eu pau, chego na meu. academia, eu só aumento o peso. Não diminuo nem a pau. Posso fazer uma repetição, mas não abaixo o peso. Pronto. Entendi. É isso, só que então tem essa competição. Ou, porra, às vezes você tem a corrida na rua, né? E às vezes o box tá em período de teste, te testando, né? E, porra, corrida eu sou boa. Então ninguém ganha de mim, nem a pau. E, porra, todo mundo já sabe que eu vou ganhar. Então, meu, tenho que ganhar. Tenho que, nem se for pra sair rolando. Então, eu tenho um pouco essa competição. Mas assim, a competição, por exemplo, no ambiente de trabalho. Uma coisa que eu nunca tive. De uma competição assim, eu me dar bem em detrimento do outro, Aham. sabe? Sim. Essa competitividade tóxica, o que eu acho Aham. muito bizarro. Mas você sentia isso nas mulheres? Porque tem esse negócio meio... que o cara briga pela mina e briga pelo dinheiro. Aham. E a mulher tem o negócio da síndrome da abelha rainha lá, que entre as mulheres, só ela... Eu não brigo, desde que eu seja a rainha. É. Você sentia que a mulherada meio pisava na cabeça da outra, fazia fofoca, essas coisas assim, dava mais cotovelada que os caras ou não? Acho que talvez exista isso, Aham. né? Mas acho que eu sou muito maloqueira, né? Pra Aham. estar no meio da... Talvez isso seja um pouco mais... Num meio mais... Patricinha, assim, talvez. Não sei. Não sei. Eu sempre me relacionei muito com os homens, né? Meus amigos, assim, sempre foram mais homens. E as minhas poucas amigas, assim, tipo a Dinesa, que eu tô indo lá pra Milão conhecer o bebê, não existia muito uma competição. E até essa coisa, assim, em relação a um cara, entendeu? Pô, sei lá, às vezes, pô, aparece o cara, nossa, puta, esse cara é legal, esse cara, né? Mas, mano, vamos ficar as duas ali, né? Aham, não, também nunca entrei nessa. Decide Vai aqui. lá, vai lá. É, não, vai lá, vamos ver aqui ó, pra onde vai, entendeu? E Aham. vamos respeitar um ao Sim. outro, né? E assim, você namorou com o cara, tá eliminado completamente. Tá? Ah, é? Você é assim? É Puta, eu assim. não, tá? Não. Não mexe na gaveta atual, né? Mas nas passadas tá tudo lá, só deixar organizadinho tudo. É. Mexer e tal. É, hoje pensando assim, É. foda-se. Mas na época ali que você tá na juventude, não. Também fiquei pensando nessa coisa da competitividade da empresa, né, Aham. em si. A gente na Ovo, por exemplo, os nossos concorrentes são homens, né? Uhum. Porque não tem empresa de mulher, né? Tem pouca. E pô, existe, assim, uma competição
brutal de alguns concorrentes nossos de irem prospectar clientes nossos. Chegar Uhum. lá e dizer, como vocês sabem, que existe, falar, Uhum. porra, eu tô aqui porque eu sei que é a Ovo que trabalha com vocês e é empresa de menina, né? Então me contrata. Uhum. O que só faz mal pra ele mesmo, né? Sim. Mas um ou outro cliente, eles conseguem levar. A gente não. Como a gente melhora a nossa competitividade na nossa empresa? O que a gente pensa? Pô, oferecer o melhor serviço possível e tá longe de ser o serviço mais barato. E não tem como você oferecer o melhor e mais barato ao mesmo tempo. Mas, pô, a gente vai atrás da diversidade racial, a gente tem diversidade de gênero pra caramba, que são vantagens competitivas na entrega do trabalho, entende? Agora, nunca pensando, pô, vou ser melhor do que aquele, especificamente, sabe? Uhum. Acho que é isso, meu ponto. Uhum. Você. Putz, eu sou e não sou também, acho que depende do contexto, né? Mas assim, o único contexto que eu consigo me enxergar como realmente competitivo é tipo esporte, assim, Uhum. de jogo, né? Aham. Pô, você tá jogando futebol, também não tem aquele cara que assim, tanto faz se eu ganhar, perder. Estou aqui para me participar e me divertir, tipo, eu não consigo, então. Nossa. Eu jogo, Sim. quer dizer, jogava, né? Não consigo mais, mas jogava assim. Eu nunca fui craque, mas com a intensidade que eu poderia oferecer, né? Então, Dando o seu melhor, né? sério, tipo, tô aqui pra ganhar. Uhum. né? Que inclusive acho desrespeitoso com o próprio time, né? E com o próprio esporte. A essência do esporte é essa, né? Sim. É. Mas, por exemplo, sei lá, natação que eu faço sozinho, eu não tenho... E também sei que muita gente gosta de treinar assim, então, mas assim, não tenho meta nenhuma. Vou lá pra relaxar mesmo, é outro rolê. Uhum. Não, mas você não tenta nem fazer um pouco menos tempo do que... Não tento. Nada. Assim. Já fiz isso, Aham. mas hoje em dia não... acho que ia me fazer mal, assim. Tipo, um negócio pra desestressar e Uhum. eu me liberar de qualquer referência tangível. Então vou lá, tipo, entra numa Uhum. meditação ali e sai e acabou. Uhum. Putz, eu acho que profissionalmente, óbvio, não dentro do ambiente de trabalho, mas eu acho que eu e o Felipe, ainda mais que eu, mas acho que a gente sempre foi muito competitivo no sentido de querer oferecer o melhor Uhum. pro nosso leitor, pro nosso espectador, cliente, etc. Então, sempre teve um negócio marcante assim da Empíricos que cara, eu vou entregar do investidor de varejo uma análise série A. Uhum. Não é série B como sempre foi, entendeu? Não tem café com leite. Uhum. Pessoas que estão lendo o que a gente escreve são mais inteligentes que a gente. Então a gente tem que se esforçar para entregar um negócio Uhum. realmente de primeira qualidade. Então acho que isso é um tipo de competitividade também. Consigo mesmo também, né? Sim. Também penso. Sim. Mas não de você falar, meu concorrente é uma bosta. Nunca teve Isso. isso de se comparar com o outro, assim, né? Uhum. Você querer se elevar rebaixando o outro. Uhum. Acho que isso não é legal, né? E no dia a dia eu sou pouquíssimo competitivo, assim, tipo, dirigindo, cara, passa aí, Também. toma essa vaga de estacionamento. Tipo, zero, assim. Sou bem... E acho que isso economiza muita energia nessas situações. Também. Não, acho que eu sou um pouco competitivo. Eu também sou esse cara, tipo assim, se a gente chegou junto na vaga, porque eu tenho dou a vaga, mas assim, o filho da mãe que quer me ultrapassar pela direita, embica o carro, não dá seta, quer pegar a vaga que era minha, nossa, mas eu acho que assim, não pra eu ficar com a vaga, eu acho que é educativo, entendeu? Eu falo assim, mano, você não vai passar pela direita, mano, você não vai, velho. Você vai entrar aqui à direita, o cara vem pela pista da esquerda que tá mais livre e joga o carro. Não, aí é um cuzão, né? Não, então, Você é um Não, cuzão, ele não porque é competitivo, enquanto ele é o Dorf cuzão. tava falando- Eu tava esperando Sim. aqui na fila certa. Não, eu tava Você não vai entrar pensando, na frente, eu lugar não sou na otário. fila. Tem lugar na fila. Tipo, você tá na fila do supermercado. Aí às vezes vem alguém e fala assim: eu só vou comprar essa cebolinha. Posso? Não. Não pode, claro que Não não. pode. Aham. E eu falo bem, não. Mas é só a cebolinha. Não é a pessoa no avião, fala assim, não, mas eu tenho já sai correndo, né? Fala assim, não, mas eu tenho uma reunião agora. Fala assim, mas quem te disse que da onde veio a ideia de que o seu compromisso é mais importante que o meu?
De onde você no tirou avião, essa no avião história? me dá um nervoso. Sim. Outro dia eu falei assim, não, preciso passar porque o meu voo tá saindo, eu tenho uma conexão. Eu falei assim, querido, Também. eu entendo, só que eu tenho uma reunião também que... Eu não sei se o seu voo é mais importante ou não que o meu, então nós vamos sair na Na ordem. ordem. Que tal sairmos na ordem? Sim. Né? É. Então eu sou muito competitivo essa hora. E acho que eu sou uma pessoa competitiva porque eu vejo... Até melhorei, então hoje eu acho que eu tô zen, mas eu às vezes eu vou jogar bola no condomínio, né? E eu vejo as crianças falando assim, os adolescentes. Assim, nossa, é só um jogo de condomínio. Tem uma pessoa aqui um pouquinho acima do tom. Eu não vou dizer quem é. Pô, eu no time do João Pedro não posso perder. Não posso. Aí... Então tem isso. Mas eu, às vezes, eu também tenho desistido um pouco de competir, eu acho. Uhum. E a minha grande noia, na verdade, isso que tem me impactado muito. E eu tô vivendo uma meio crise com essa história, porque eu tenho me achado menos competitivo. E aí eu não sei se é porque eu estou mais sereno e contemplativo ou se eu estou covarde, entendeu? Uhum. Se eu estou acomodado perante a vida. Então eu não sei, eu tô num processo dialético interno que eu não tô conseguindo avançar. Uhum. Eu tô nessa tese, não, fui correr com o André ontem, tava exatamente nessa também. Ele falou, fizemos um tempo melhor do que semana passada, vamos melhorar. Eu falei, puta, Andrezão, eu tô feliz, tô ótimo com esse tempo, não preciso melhorar. Acabou de tirar 10 no check-up lá. Fui no check-up hoje, tava lindão, ótimo. O cara, excelente capacidade física. Eu falei, é isso aí, você não viu nada. Acumula um gol ainda. Então, não sei, eu acho assim, porque a competitividade tem esse lado tóxico, né? E no mercado financeiro, normalmente, ela é tóxica. Uhum. Porque as empresas, normalmente, elas são muito verticais, né? Então, você tem a sua área de negócio e a sua área que sobe até você atende o cliente, você atende o cliente. E a outra área também atende o cliente. Então, você quer que a outra área vá bem, porque é todo mundo a sua empresa. Mas, no final do dia, o bônus tem que somar 100%. Uhum. Então, para você ganhar mais, o coleguinha tem que ganhar menos. Então, você quer que o outro vá bem, desde que você vá melhor que ele. Uhum. Interessante você falar isso, porque ontem... Desculpa. Não, então eu não sei. Então, eu acho isso, assim, eu tô com um pouco... de um lado, eu me sinto... um pouco menos testosterona, que é uma coisa meio infantiloide, meio Sim. Adolescente, de querer ganhar e tal. De ser muito a flor da pele e tal. Mas ao mesmo tempo também você tá covardado, tá acomodado, Acho. tá meio esterilizado, sabe? Tem um pouco de medo de estar meio ficando um pouco blasé, sabe? Isso é bom. Um pouco blasé é bom, mas com certeza eu vou te falar, assim, do fundo do meu coração, uma coisa que você não é covarde. Aham. Mas você tá falando dessa coisa, tipo, então, do bônus, né? Às vezes essa competição corporativa que eu acho Horrível. Tosquíssimo. Horrível, né? Não, na Empíricos não tinha, Eu nunca sei. teve isso. Embora, tentando ser bem... A gente sempre procurou ter, eu não sei, obviamente, as mulheres precisavam ser chamadas a opinar, né? Então eu vou falar, pelo menos como a gente vê, assim, sempre tentou dar espaços iguais. Nunca houve em avaliações, vou contratar um cara ou uma mina, porque ela vai ficar... Nunca. Sempre tentou... Mas as minhas relações com as mulheres foram muito boas somente nos momentos em que havia uma grande mulher se destacando. Sempre que havia duas ou mais próximas a mim, ou elas brigavam entre si, ou elas brigavam comigo. Uhum. Assim, sem juízo de valor, assim, uma... Não, mas eu acho que você tá fazendo uma observação correta. Eu acho que você tá fazendo mesmo uma observação correta. E eu acho que faz parte desse ou dessa disseminação do movimento feminista, assim, uma das primeiras coisas é justamente conscientizar a mulher de que ela não deve falar mal de outra mulher, porque é cultural. Eu acho que existe mesmo isso. Existe, acho que, porra, é isso, é histórico, é o patriarcado mesmo, não dá, porra, você tem que, sei lá, você tá lá, quem é a melhor pra casar com o cara, né? Quem é a melhor pra ser a mulher do mais rico, ou do cara, sei lá, coisas desse tipo. Então, pô, tem uma ilustradora fantástica que chama Luísa Panunzio, que ilustra na Folha, e ela tem um ateliê de roupa, e as sacolas que vem a roupa dela, inclusive, é assim, você já falou bem de uma mulher para outra hoje, sabe? Então, sim.
Então eu acho que é mesmo, acho que é uma desconstrução, só não querendo usar o termo que eu concordo com você ali, de que não quis. Mas é uma desconstrução de um padrão ali que de fato existe. Mas essa coisa que você estava falando, meio desse jogo de soma zero, né? De um ganhar. Se um tá ganhando, o outro tem que perder. Ontem eu tava conversando com o Maché sobre a pauta, né? Que a gente ia conversar hoje. Ele falou, pô, muito interessante isso. Ele é formado em relações internacionais, né? E aí ele tava falando sobre a base da teoria das relações internacionais. Sim. Então, os realistas e os idealistas. Eu anotei aqui só para não falar nenhuma merda. Então ele fala que ele estava me explicando 2 campos teóricos, né? Talvez em economia seja exatamente do mesmo jeito, não sei. E então, bom, realismo, que ele fala que é dominante, né? É dominante nas relações internacionais, defende o Estado autônomo, né? Autoajuda, você mesmo, mundo, relações anárquicas, cada um cuida do seu. E é esse jogo de soma zero, porque se eu tô ganhando, você tem que perder. Então, assim, bem, tipo, aquele Estado bem militarizado, acaba que pró-guerra, tal, não sei o quê. E os idealistas que tiveram como uma das grandes vitórias, por exemplo, dos idealistas, foi a composição da União Europeia. Porque aí você tem lá aquele bloco, que não é de um único país, e que, em tese, a teoria dos idealistas, que é uma teoria de cooperação, de livre comércio, então, onde os liberais estão incluídos, bom, não sei também que os liberais... Sim. Mas é que os liberais... Acabou... Não, é que essa turma não é liberal, precisa deixar claro. Não, porque eu me enquadro totalmente nos idealistas, entendeu? Sim, sem dúvida. Porque eu sou muito mais isso, da cooperação, até fico pensando, o tipo de serviço que a minha empresa presta é totalmente cooperativo a um negócio de outro. Tudo bem, não do mesmo segmento que o meu, mas assim, né? Sim. E que os idealistas, então, tinham ali como base essa globalização, o fim das barreiras, livre comércio, que teria como consequência o fim da guerra, certo? Porque, bom, você é dependente do meu produto, você não vai guerrear comigo. E acho que o projeto europeu é uma reação à Segunda Guerra. Né? Você precisava unir a Europa justamente para você evitar que a Europa... talvez o projeto esteja até, inclusive, em risco, né? Exatamente. Se desintegrar a União Europeia, muito provavelmente a Europa ia estar de novo em guerra em pouco tempo. Milenarmente foi assim, né? Essa Pax de 45 até agora, ela é um período absolutamente extraordinário do ponto de vista histórico. Então, e que não é um jogo de soma zero, é um ganha-ganha, certo? Aí eu vou voltar nesse... Você precisa me explicar, porque talvez eu tenha assim... As empresas sozinhas, muitas delas trabalham sob esse conceito de verticalidade e, portanto, tem um bônus pool, e aí, assim, ou a sociedade tem que somar 100%, então, assim, se alguém compra, quem foi bem compra, quem foi mal vende. Então, necessariamente, nesse ambiente fechado, é um jogo de soma zero. Mas médio também, ainda haveria... Eu acho que ele é um pouco tóxico, essa formação, mas tem uma defesa aqui que, assim, não é de soma zero, porque, na verdade, mesmo aquele cara que comprou participação porque foi bem, ele levou toda a organização para um negócio melhor. Então, aquele cara que vendeu um pouquinho... Valorizou um tantão. Exatamente. É melhor ter 3 de um negócio gigante do que ter 5 do negócio pequeno. Perfeito. E não é que ele foi pro zero, a posição dele. Né? Eventualmente pode até ter ido, porque ele performou muito mal e tá atrapalhando o restante, então ele tem que ser punido, até como um exemplo pros demais. Então, também não necessariamente é um jogo de soma zero, embora seja bastante tóxico. No ambiente de relações internacionais... aí eu acho que eu tô muito mais com os idealistas, é totalmente diferente. É a teoria das vantagens comparativas do David Ricardo, né, que é baseado também o comércio internacional, a ideia do livre comércio é, putz, eu sou bom, eu sou melhor do que você para produzir caneta, você produz mais microfone, as duas sociedades vão estar melhores, se eu produzo caneta, você produz microfone, e a gente troca um pouco, dado que todo mundo, não precisa toda a sociedade produzir tudo. E aí, se você produz melhor microfone, nós dois estaremos melhor, não só você. Então, o mercado não é um jogo de soma zero, né? Se eu tô numa fazenda que produz só tem banana e você tá numa que só tem maçã, é melhor a gente trocar um pouco, o mercado vai levar a condição dos dois. Então, eu sou um defensor dos livres mercados e tal. Não acho que o mercado ou as relações, mesmo dentro dos países ou entre países, isso aqui é um jogo de soma zero. Mas nesse ambiente de ultra competição interna às empresas, a competição pode vir a ser tóxica. Mas ela tem o seu lado bom também. Acho que a competição, ela é
nesse processo de que eu tenho que ir melhor que você, pra companhia também, eu vou me esforçar mais, você vai se esforçar mais também, porque a gente tá brigando aqui Claro. e vai levar uma eficiência operacional maior. Na dinâmica da Ovo, assim, pensando também que a gente divide a empresa em núcleos, digamos. Então, pô, você tem lá, sei lá, 6 diretores, 6 núcleos. Não sei se são 6, acho que sim. 6 diretores. É óbvio que, naturalmente, aí é do ser humano, você começa a ver, pô, o meu núcleo tá emplacando um pouco, né? Aham. E, pô, o núcleo do Dorfão tá... Naturalmente, isso Uhum. faz com que você se Aham. mova um pouco mais. Agora, também acho que é isso, saber conduzir. Porque o Dorfo falou um negócio que eu vi a Luiz Helena Galvão essa semana sei lá, um negocinho de Instagram, assim, que ela tá falando sobre a fofoca, como a fofoca faz mal, como o objetivo da fofoca é eu falo mal do Dorfo pra diminuir ele, pra que a gente fique no mesmo nível, na verdade. Esse é o objetivo da fofoca, não... Eu quero te diminuir só pra gente estar no mesmo nível, porque você é muito mais do que eu, né? Então, meio ela tava dizendo isso, numa pegada filosófica, assim. E, na verdade, você pode cooperar, certo? O outro diretor tá indo melhor do que você. Pô, Adolfo, senta aqui comigo. Eu tô com esse cliente aqui, tá uma merda, velho. O que você faria? O cara tem isso. Né? Poder ter essa troca no ambiente de trabalho é muito relevante, né? Você poder ir pra uma pessoa que tá melhor do que você naquele momento, naqueles dias. Não é sempre, né? Aham. Às vezes tem uma Sim. pessoa mais inspirada do que a outra, né? E até tava lembrando também uma situação que a gente viveu com os nossos sócios, então sócios americanos, né? E eu me lembrei disso porque recentemente eu fui visitar uma empresa que tá no nosso universo de cobertura aqui. E aí a gente tava conversando ali sobre troca de experiência entre concorrentes, né? O quanto isso rolava ou não. E aí eles, tipo, puta, não rola at all, assim. Um quer matar o outro. Tipo, você não pode divulgar uma informação. Por exemplo, a gente é a companhia listada e alguns dos nossos concorrentes em diferentes segmentos não são os maiores e tal. Então, todo mundo quer ficar olhando o que a gente publica, que a gente é obrigado a publicar, né? E assim, o que não é obrigado também eu prefiro esconder, porque eu vou dar pro cara uma vantagem sobre mim mesmo. E aí eu comentei com eles, né, que eles falaram, puta, eu acho que é meio no Brasil e assim que funciona, né? E lá nos Estados Unidos, a Ágora, que era o maior player, fazia parte, que eles criaram uma associação com vários concorrentes. E aí todo fim de ano eles sentavam juntos na mesma mesa pra falar assim, ó, o que deu certo, o que deu errado pra mim esse ano. E aí um ouviu o outro e tipo, pô, isso fazia a indústria melhorar. Claro. E também uma cabeça meio, acho que, sei lá, um American Dream ainda, né? O americano tá virando um bicho estranho, mas... Tipo, primeiro, se eu te contar um segredo aqui, não quer dizer que você vai... Conseguir executar. Isso, eu sempre penso isso. E talvez eu queira ouvir a sua opinião, tipo, cara, acho que isso aí foi sorte, entendeu? Nem foi por mérito seu e tal. Sim. Troca de ideia saudável, né? Construtiva. Uhum. E que nessa experiência não rolava aqui, né? Uhum. E tem outras coisas também, por exemplo, a gente, eu vou falar isso com muita humildade, mas porque como aconteceu, né? Mas a gente fundou a indústria de research independente para varejo no Brasil. Uhum. Então, assim, você pode começar a fazer alguma coisa, sei lá, no Crânia, que abre um mercado. E aí seus concorrentes que não faziam aquilo podem passar a fazer. Ainda que você seja líder de mercado, você gerou negócio para eles também. Você gerou, né? Claro. Era uma oferta e uma demanda que nem existiam, né? Uhum. Então você tem que ter cabeça um pouco mais aberta, assim, pra pensar em concorrência. Eu acho. E eu curto sentar com os concorrentes. E a gente faz isso às vezes. Claro, assim, um concorrente, sei lá, uma agência maior, assim, né? Às vezes não tão direto. Mas, pô, tem uma agência específica que já tá há alguns anos no mercado, que já até se vendeu pros gringos e tal, e que eu converso com o dono. E eu curto, entendeu? Conversar. Eu curto conversar com ele e eu sei, tipo, o preço que ele cobra, ele sabe o preço que eu cobro. E ele já passou por várias coisas das que eu tô passando agora e que ele fala o que ele fez e eu penso, puta, não faria assim nem a pau, entendeu? Mesmo
Ele dizendo, não, mas eu tentei do jeito que você tá falando e não deu. Tudo bem, mas eu acho que dá. Uhum. Talvez tenha um outro momento, né, de mercado e tal. Mas é rico a troca é muito rica. Sim. E acaba que também, de certa forma, claro, você nunca sabe quem tá do outro lado da mesa, óbvio, mas assim, de certa forma, eu manter esse relacionamento com esse cara, por exemplo, inibe, se ele for minimamente ético, Constrange, né? não vai bidar meu funcionário Aham. ou meu cliente. Uhum. Porque ele sabe que é meu cliente, seria muita sacanagem. O que é óbvio que pode acontecer do meu cliente não querer mais ser meu cliente e querer ser cliente dele. Sim. Pode acontecer, tudo bem, normal. Agora, porra, aí ele vai me avisar. Pô, o fulano de tal me procurou. Uhum. E como acontece? Na verdade, a gente tem 2 empresas que acontece isso. Assim, ó, o fulano de tal aqui me procurou, é seu cliente. Você quer que eu mande bem caro pra ele não fechar? Rola isso, assim. Um cartel, né? Talvez. Um cartelzinho ali. E, pô, e fica assim. E aí você não rouba meus funcionários, eu também não roubo os seus. E fica melhor. E te esforça a desenvolver outras Uhum. habilidades também. Eu acho ótimo. Uhum. Queria que tivesse uma associação das agências de PR. Se bem que talvez seria uma merda a associação. É foda, né? Aí Tem começa a um- burocratizar o Isso. rolê, aí fica mais importante a associação do que... Não, e aí já tem que pagar começam uma as taxa. divergências, aí tem a taxa, e aí Puta, tem a é reunião reunião às do 8 horas da condomínio. noite, velho, que você fala, desculpa, 8 da noite não faço reunião. Não, então às 7 da manhã, não, 7 também não dá. Sabe que tem os coletivos da escola, né, tem os pais que se envolvem muito, né, na escola e tal. E aí, bom, eu esse ano decidi que eu ia entrar como mãe de uma criança com deficiência no coletivo anticapacitista da escola. Aí, porra, fui em uma reunião. Foi o suficiente pra falar, velho. Não, e aí eu já tava no grupo de Zap, eu queria sair do grupo já, porque, puta, é assim, vira um negócio também, muitas vezes é interessante como as pessoas não sabem, muitas vezes, se posicionar num coletivo, né? Porque o coletivo é um ambiente um pouco anárquico, assim, não adianta você querer ser o líder, entendeu? Porque cada um pensa de um jeito. Pô, você tem ali um monte de pai de criança de deficiência que não é como, por exemplo, a bandeira racial. Somos todos pretos, então estamos aqui no coletivo antirracista do colégio e tal. E pode até haver divergências de bandeira e tal, mas de maneira geral é uma bandeira única. Mas não, porra, seu filho tem autismo, meu filho é epilético, o outro, porra, tem... Puta merda, é uma coisa loucura. Então, assim, na verdade, um quer que o professor seja capacitado para dar aula para crianças surdas. O outro quer que não. Na verdade, se ele capacitar, ele tá excluindo meu filho, porque... aí é a visão de vida de cada um. Eu falei, que merda, por que eu entrei nesse grupo? Não, eu durei 27 segundos no grupo da escola dos meninos. Foi. Não dá, Do Zap? não consigo. Eu arquivei. Aí eu aprendi a arquivar, eu tenho lidado muito bem. Tem 5.000 mensagens não lidas. Arquivado, maravilhoso, então não fica marcado não lido aqui pra mim e não fica assim, mal educado. Aí encontra na porta da escola, Roberta, tô sentindo sua falta no grupo. Ai, tô tão doida, tô trabalhando tanto, nossa. Pronto. Então também fico pensando isso, essa coisa, pô, será que isso é uma covardia minha diante da vida? Porque se fosse outro tempo, eu ia, vocês, Não acho que seja. Não, né? Não, acho que não. É a maturidade. É um pouco da maturidade. É. Mas esse negócio da troca, né? Pro Adam Smith, a troca era a base de tudo, né? Assim, a divisão no trabalho é o que gerava valor. Então, assim, é isso. Né? Todo mundo produzir tudo, cada um produz do que é melhor. Só que aí, se eu só produzo água, eu preciso trocar com vocês. Pra ter as coisas que eu preciso. E vocês também precisam trocar comigo. Então, o grande desejo da pessoa era a simpatia mútua. Você precisava parecer simpático, precisava de fazer uma troca, propor uma troca justa. Então aqui você desenvolve, a partir da troca, as relações sociais. Maravilhoso. É. Você se obriga a ser educado. Não é só econômico, né? Movido pelo autointeresse, mas que você acaba sendo um cara legal.
E aí, onde a gente se perdeu? Assim, virou essa merda toda. Não deu nada certo. Não, né? acho que a impessoalidade das relações com certeza exerce uma influência aí, né? Nossa, eu tô num pessimismo. É. Não, eu tô influenciado. Já vai uma dica cultural aqui do texto do Ray Dalio no LinkedIn dele, que eu tô mandando pra todo mundo. Me mandou. Obrigando as pessoas a lerem. Ele tá pessimista, ele tá contagiando todo mundo que tá em Não, vai volta. sofrer todo mundo junto aqui igual, é isso. Não, tô feliz que você tá ficando com o cabelo branco também. Antes que você ferrar comigo aqui, tá quentinha a água. Não, vai ficar com o cabelo branco e careca sozinho, nem a pau. Aí o... Mas, Competitivo até nisso, velho. não, eu sério, fiquei tão triste com a live que eu fiz com a Tabata Amaral e depois com esse texto do Ray Dalio, que é o texto só pra, né, não deixar, é pick your side and fight. Porra, olha, a Tabata, assim, eu anunciei a live com a Tabata, mas eu fui atacado, mas de uma maneira assim, baixa, sombria, rasteira, mas assim, comunista, doa logo os seus bens, tá vendido pro Jorge Paulo, tá? Por isso que você gosta do Soros. Mas peraí, estão considerando a Tabata de esquerda? Desculpa, assim. Que talvez eu seja muito de esquerda pra... Não, a Tabata eu descobri que ela consegue ser chamada de Thatcherzinha pelos caras muito à esquerda, ou seja, certo. ela é muito à direita e ela é muito à esquerda pra direita. Então, Mas eu acho que a origem mesmo dela ali é o centro-esquerda. Que eu acho que ela, se fosse pra você enquadrá-la em algum lugar da régua, ela seria o PSDB ali, Fernando Henrique. Certo, nossa, centro-esquerda, Fernando Henrique, não, juro. Nossa, eu pensei por muitos anos que eles eram direita. Mas se você perguntasse pra ele, ele se define como centro-esquerda. Mas, Tá bom. Enfim, mas eu fiquei tão triste com isso. Nossa, esse pedaço aqui vai dar, puta, vai chegar e meio. Não, mas eu tô xingando. criticando já os e-mails que nem chegaram, né? Porque eu Tá. tô falando disso. E assim, Sim. o negócio da... comunista, faz o L, puta, mas... Aliás, que coisa também... Tem alguma coisa mais infantil do que faz o L? Eu não... É ridículo esse faz o L, cara. Cresçam, vocês que estão ouvindo. Sim. Não, putz, meu, uma coisa... Aí o texto do Ray Dalio tá falando disso, assim, sabe? Pô, e o debate ali, né? Parece que o Biden tá com uma certa dificuldade, né? De ficar estar vivo. presente. Respirar. Tá acordado. Mas aí... Mas nem é Tem sobre... que mandar o Molungu pra ele. Pro Biden? Mas Será já tá que... dormindo sem o Molungu? Vai... Não, mas caso, ele tá com insônia. Às vezes ele não dorme à noite. Ele precisa de um afrodisíaco também. Você vai mudar o futuro da eleição americana, Nossa, cara. Com o cara. SEDEX você resolve tudo. Não, E o acho que pessoal se der tem um falado Biden- da Michelle Obama, né? Mas acho que é só um sonho, né? Não dá. Parece que vai ser o Biden mesmo, pelo jeito, né? Mesmo. Mas o texto Como é do... estranha a eleição americana, né? Fica As eleições estão muito estranhas. Vai, Daí esse vai. texto do Ray Dalio é um negócio desse. É. Que ele fala um negócio que é... Ele tá falando que a gente... O resumo do texto, ele justificando porque ele acha que tem mais de 50% de chance de haver uma guerra civil nos Estados Unidos. Mais de 50% de chance. É importante definir guerra civil no conceito dele, né? Não precisa ser necessariamente troca de tiro, mas não. pode ser uma Sim, porque arma tem, né? violência, mas é um nível que a sociedade não se... É uma cisão social Não se irreconciliável. irreconciliável. E que assim, pô, você começa a ir pro extremismo de um lado, que é esse, que você não consegue dialogar porque você trouxe a Tabata, as pessoas se fecham a você, que aí você começa a odiar tanto o outro lado e começa a se empoderar de um discurso do bem. Então é isso, pô, eu sou aqui do Lula. Então, assim, os caras do Bolsonaro são muito ruins. A gente tem que evitar de tudo pros bolsonaristas voltarem, porque eles são demoníacos. E a gente lulista que tem a razão. Então, dado isso, para evitar o grande mal do Bolsonaro, vale tudo. Inclusive fechar a Suprema Corte. Inclusive fechar o Congresso. Então a gente tá caminhando, e obviamente, É o mal menor para evitar o mal maior. empoderado desse discurso do bem, a sociedade vai caminhando para um totalitarismo. Então, e ele acha que a gente está no estágio 5, o estágio 6 é justamente a guerra. Então, vale para os dois lados. Tanto o Lula pensando no Bolsonaro, quanto o Bolsonaro pensando no Lula, os democratas. E ele falou, normalmente isso aqui os americanos pegaram como os democratas são mais tolerantes do que... Mas não. Os democratas radicais, Bernie Sanders e outros,
são igualmente intolerantes quanto os republicanos radicais. Então, os dois lados aqui estão super... Voltamos pra competição aí, né? É, Dessa forma. voltamos pra competição, totalmente. E aí, não sei, e assim, você vai lendo, e você vai vendo que realmente parece que a coisa tá caminhando por um lado ruim, assim, sabe? Lado ruim, assim. Muito estranho. Então teríamos que ter, tem saída ainda, né? Mas precisaríamos de uma liderança que pudesse fazer esses dois lados conversarem, né? Não ficar brigando, né? E infelizmente as eleições ainda estão muito entre pessoas que não parecem, né? Seja nos Estados Unidos, a Europa de alguma maneira também se encaminhando para isso, o Brasil também, né? Eu não sei, tô numa vibe meio pessimista aí. É louco, né? Que assim, a situação é muito difícil de ler, né? Quando você tá, né? Sim, total. A gente não consegue muito ver, porque as coisas vão acontecendo tão rápido, né? Mas é surreal mesmo. Ainda tem gente que fala que a Terra é plana, né? Ainda tem. Então, assim... Isso começa... Esse é um dos sintomas também do desgaste da democracia. Que é quando você começa... Quando não há consenso mais sobre coisas básicas. Perfeito. Isso... Então ele falou assim, nunca houve uma rejeição tão grande à Suprema Corte Americana. Você pergunta para as pessoas qual o nível de confiança que você tem na... Assim como aqui, né? Aqui é a mesma coisa. A desconfiança sobre o STF. Só que você para de confiar na justiça... Você está desconfiando do império da lei. Felipe, mas tem a ver também com o nosso último episódio do negócio das universidades, né? Sim. Também. Então você já tem uma desconfiança sobre a universidade. O jovem, não sei se é a maioria, mas assim, o cara já não quer mais fazer faculdade porque, eu vou assistir 1000 vídeos no YouTube e eu vou entender mais de economia do que você que estudou na FEA. E tá aí, qual que é isso? Você perde o parâmetro, a imprensa tá super também, as pessoas não têm mais credibilidade junto à população. Então a imprensa ferrou, o judiciário ferrou. Então, assim, precisamos de um grande líder aqui que vai unir o país na base do totalitarismo. Então você já vai aí tendo que escolher entre o fascismo e o comunismo. Saiba que você vai ser obrigado uma hora a fazer essa escolha, porque tá indo para esses dois lados aí. É muito pessimista mesmo, enquanto que, por outro lado, também eu fico nessa coisa de que a gente tá debatendo as mesmas coisas há 40 anos, e sei lá, eu vi no Brasil Journal aí um grande nome, aí, um grande economista, liberal de direita, provavelmente. Baixa. Acho que foi, falando exatamente a mesma coisa, eu falei, não é possível, eu tô realmente no meio do espectro, porque eu tô concordando com muitos. Porque, é isso, né? No fim, assim, não querendo diminuir, não, a importância do ajuste fiscal, do carga tributária, do burocracia, blá, blá, blá. Escuto isso há 1000 anos. Qualquer empresário de associação, né? As associações Fiesp, Abdib, os caras estão... Os mesmos velhos caquéticos pedindo as mesmas coisas. Porque nós não resolvemos ainda essa coisa. Sim, assim. Mas é que talvez tá meio ultrapassado esse tema, entendeu? Deveria, mas não superamos ele. Esse é um tema que a gente não consegue superar. A inteligência artificial vai dominar a porra toda, ninguém mais vai existir humano na rua, sei lá. Mas tudo bem, não vai de coisas mais... vai ter que ter um ajuste fiscal, não tem jeito. Sei lá, as máquinas também vão precisar do ajuste fiscal, não tem jeito. Ela quer dar dinheiro pra onde não tem dinheiro. Como é que você dá dinheiro que não tem dinheiro? É só loucura brasileira que a gente tá... Olha, não sei, eu acho que a gente não consegue sair. É desesperador, a gente voltou. Eu acho que assim, a coisa parecia que a gente tava indo melhor. Não sei o que aconteceu, que a sociedade tá indo pra trás nos últimos tempos, tô achando, viu? Eu acho que é muita informação, eu acho que é um caos, acho que a gente vive num caos cada vez mais caótico e essa coisa do Instagram e do TikTok que eu não acesso, mas que deve ser muito pior e... Eu descobri que tem um outro ainda, além do... Você tá louco. Do TikTok. Ah, é? Que é o TikTok agora ele é meio premium. Qual que é aquele outro que é mais ainda? Esse aí. Esse aí, que a galera mais fica assim o dia inteiro vendo o vídeo, né? Eu acho que monetiza também. Quanto mais você assiste, você recebe também. Olha, e aí é o fosso do... Eu sei. A moça... É. A moça fica passando roupa e deixando. Porque quanto mais ela assiste, mais... 1 centavo ela ganha. A impressão de que o TikTok tem alguma coisa parecida, mas esse eu acho que é o criador, é o que inventou esse jeito. E aí ele incentiva as pessoas a produzirem e assistirem. E assistirem. Consumirem.
E é muito louco, e é surreal as pessoas estarem ali se informando disso, se informando. A gente não tem. A gente é uma micro bolinha dentro de uma bolinha, dentro de outra bolinha. A gente não tem nenhuma noção de como essas pessoas, assim, mais da metade da população está se informando e consumindo e acreditando em coisas bizarras. É meio tipo tomar o leite com manga mata do passado, só que muito amplo. E eu acho que esse caos faz... Eu sinto um pouco isso, né? Eu tenho uma pessoa da minha família que, porra, absolutamente assim, é como se ela tivesse entrado numa máquina do tempo e se transportado pro século II. Então, ela vive ali numa vida extremamente conservadora, em que, por exemplo, o sexo só serve para reprodução, e muito adepta dos conceitos religiosos, e não lê livros, porque a igreja regulamentou quais são os livros e as editoras que ela pode viver. Mas eu fico pensando que é uma certa defesa desse caos. Você precisa de um pai de todos, que o maior deles é Deus, né? Então, ou é um líder nazista ou comunista, ou é o Stalin, ou é o Hitler, ou é o Deus mesmo. Não, é o progressismo reacionário lá, que eu falei na exame, que o Cerise falou assim, pô, a gente tinha que estar fazendo liberal na economia e liberal nos costumes. Nós estamos fazendo o Estado interventor na economia e evangélico nos costumes. Deve ser uma das definições de inferno isso aqui, né? Tipo assim, cara, nós estamos indo para uma sociedade evangélica e... com o Estado que quer dominar as decisões das pessoas, de onde elas alocam capital, ou onde elas vão fazer o negócio. É assim, absolutamente desesperador para mim. Desalento completo. Será que a gente está sendo intolerante com os evangélicos conservadores? Não, talvez um pouco, mas é porque você tem... Eu acredito no paradoxo dos intolerantes do Popper. Né? Também. Você tem que ser intolerante com o intolerante. Se você tem... Do outro lado, por definição, ele é dogmático. Né? Essa é a definição da religião. Se você aí vai um cara com uma abordagem científica, falseacionista, contra o outro dogmático, você tem que ser intolerante com isso. Tipo, não dá pra você ser tolerante com alguém que é dogmático, senão você vai acabar com todo mundo dogmático. Ele que vai se impor sobre você, né? Então é a lei das minorias, né? Se tem um vegetariano na mesa, todo mundo vai virar vegetariano em um mês, porque você não vai ficar fazendo duas comidas todo dia, né? Mas você acha que existe um cenário, voltando ali no exemplo do Ray Dalio, né? Em que, vou usar como se fosse literalmente isso, e até acho que pode ser, mas você entenda também como uma metáfora, assim. Pega o caso dos Estados Unidos. Você tem uma cisão formal dos Estados Unidos. Falou assim, ó, Califórnia vai pra cá, sei lá, Texas vai pra lá, e aí vai dividindo os... Tipo, agora cada um só vai viver com quem vê como par. Cara, eu acho que não vai ser 0 a 100, mas assim, eu acho que vai rolar um negócio, tem uma chance boa de rolar uma parada meio... Parecida com isso. Um apartheidzinho, assim, eu acho. Porque, beleza, o cara é pobre e não vai ter nem dinheiro pra migrar, né? Ele vai ter que conviver ali, seja ele, né, problema das religiões ali, os huguenotes contra os... Você vai ter que ficar porque você não consegue sair mesmo. Mas quem puder, talvez saia, porque... E eu não sei se necessariamente é regional, mas assim, porra... Cara, a invasão do Capitólio, ou 8 de janeiro, foi, assim, a gente não tem um pouco de dimensão disso, mas a gente esteve perto de um rolê meio esquisitão, né? Sim, é um absurdo completo. O Trump tá falando em perseguir os juízes contra ele na Suprema Corte. Você tem a sociedade americana, aquilo é começa a república, né, com a formação, todo mundo igual perante a lei. Se você tá duvidando dessa história aqui... Não, mas assim, até se puder haver essa divisão territorial, então, sei lá, deixa lá a Califórnia os democratas e Texas sei lá, não sei se seria mais ou menos assim. Mas se der pra dividir, menos mal, né? O problema é... Não sei se eu tô muito na cabeça, esse fim de semana assisti um documentário sobre o Hitler e... Aqui eu não sei se é menos mal também. Nazismo. Porque primeiro, quem arbitra pra onde vai o dinheiro, né?
Precisa ter um ente federal aqui. Né? Não, tudo bem, mas porra, o problema é você ter ali um líder autoritário que então decide eliminar quem pensa sim. diferente Não, dele. é. Não, aí é o Fazer extremo um do extremo, genocídio, Mas imagina o seguinte. Não, mas você caminha pra ir no final das contas. Uhum, Porque imagina o seguinte. Você continuaria tendo os Estados Unidos como nação. A princípio, pelo menos. uhum. Que poderia até dividir em dois, né? Sim. Aí você poderia até... Mas assim, aí já ficaria complicado também. Porque se você... Os países que eles são não contíguos, Sim, né, sim. Normalmente eles têm problemas. Na África também rolou isso. Né? E no Paquistão e Índia também é uma puta treta, né? Aham. Até hoje. Então, pô, se você dividir ao meio os Estados Unidos seria bem estranho, né? Sim. Porque até porque os estados não necessariamente têm os swing states ali. Uhum. E outro, como é que faz com os swing states, né? Um processo de migração enorme. E aí, beleza, vamos supor que não se desintegre num primeiro momento. Aí você elegeu lá um democrata. Pô, esse cara vai privilegiar os... Sem dúvida. E os outros caras vão ficar com cada vez mais raiva. Aí o final dessa história Uhum. é o pau. É. Pau, guerra mesmo, né? Não, e realmente não tem nenhuma convergência, né? Eu vejo cada vez mais a divergência, realmente. O tempo tá passando. E, Não, bom, e- sei lá, o Trump vai se reeleger, né? Então também meio que... Em tese, assim, a raça humana progride por um exercício dialético, né? Sim, que não morrar. Então, aí, assim, não tem mais... Porque a tese mora do lado esquerdo, a antítese na direita, não. Você não tem mais síntese, né? Porque... Ou você vai Isso- ter que ter a terceira guerra mundial mesmo. Porque é Uhum, isso. tipo, América versus América. Ou América versus América, essa é uma, ou assim, puta, na verdade você vai olhar pro democrata e falar assim, cara, na verdade, assim, nosso inimigo é o chinês. Sim. Para. Uhum. Nós somos muito mais parecidos do que o comunismo lá. Claro. Ou colam uns alienígenas aí... Ou resolve. isso, ou o jeito também, eu pensei nisso também, o jeito de unir a humanidade vai ser quando a gente levar mais a sério a corrida espacial. Uhum. Então, assim, olha, a gente precisa ter um inimigo externo aqui maior, né? Uhum. Pô, o Putin já não é inimigo suficiente também? Ninguém chega lá e dá uns pipocos do Putin. Tem esse eixo, né, que é o Putin, o Irã e a China, com a Coreia do Norte e a Venezuela meio laterais, mas pertencendo a esse eixo, que é talvez para onde a gente tá caminhando. Ah, mas ele não é entendido como inimigo Não, pela maior parte do mundo, não. não é, claro. Não, e tem o gás todo, né? Da Europa. Então também, né? Não, e o Trump é isso, né? Se o Trump tá falando que vai... a gente tá falando de um problema interno americano, mas tem um problema externo, que é... Se o Trump enfraquecer a OTAN, como ele tá falando que vai fazer, que é só eu mando grana pra OTAN, vocês não fazem nada, eu defendo todo mundo. Se ele enfraquece a OTAN, o que o Putin faz? Ele vai dominar a Ucrânia. Uhum. E aí, por que ele não vai pra Polônia? E aí, a Europa tá em guerra de novo. E aí, pô... Dicas culturais, né? Vamos encerrar, porque Dorfão tem uma reunião daqui 2 minutos, 1 minuto e meio. E quem quer começar? Já que a gente mudou... Não, você a tem que ordem voltar pra... historicamente. Não, eu queria dizer que eu terminei o Murakami e a corrida. E eu amo ele. Esse é um dos livros mais legais que eu li na minha vida. Que puta livro, que puta livro. E até a gente tava falando dessa coisa da competição do esporte e tal, né? E ele, pelo menos durante o livro, não menciona treinador, nem nada. Meio que ele mesmo, né? Sim. Faz os treinos. E ele tem ele não é nada competitivo, porque ele é um cara... ele é um... Nossa, eu queria falar com ele. Queria ser amiga dele. Queria muito ser amiga dele. Vamos chamar ele aí pro 15 anos da Empíricos. Pô, vamos chamar ele pro 15 anos da Empíricos? A gente faz um 50-50, eu topo. Eu faço. Um terço cada um. Um terço cada um, pronto. A gente faz uma conversa assim, um puro malte com ele em inglês. Nossa senhora. Dorfão faz. Dorfão. Não, sozinho não dá, né? Não, mas a gente dá um jeito. Até porque ele também fala sobre as limitações dele de inglês, o que é fantástico. Não sei se você mas ele lembra deu dessa. aula nos Estados Unidos, né? Com certeza, ele é um gênio maravilhoso, mas assim, ele fala sobre como é muito mais fácil. Ele não dá palestras no Japão, mas acho que é uma coisa meio cultural. Ninguém chama ele pra dar palestra no Japão, e na América os caras vivem chamando ele. E aí ele fala que ele gosta de dar a Ó, palestra. chega mais aí, então. E ele decora a palestra, Felipão, porque ele Caramba. fala que se ele tivesse que dar palestra em em japonês, são tantas palavras que ele conhece, Aham. assim, acho que o repertório é tão amplo que ele prefere fazer em inglês, porque meio que fechado, não tem aham. muito. Uhum.
Você tem que ler esse livro. Tenho... E ele fala sobre ele com ele mesmo e os desafios que ele estabelece, que não são desafios, na verdade ele põe lá, eu tenho que correr 100 quilômetros por semana, não lembro mais. E aí, a maratona é tal dia, então ele vai de 100 para 120, para 130 e tal, e ele tá ligado que tem que fazer a pirâmide, depois ele começa a diminuir, e ele corre uma ultramaratona. E ele é um ídolo, cara, Vamos chamar. cara maravilhoso, que puta cara sensível. E às vezes ele encontra as pessoas assim na rua e a pessoa fala assim, pô, faz 20 anos. Eu achei isso tão emocionante, uma única frase assim, que ele tá correndo e uma mulher tá correndo assim na direção oposta. E ela fala, Haruki, faz 20 anos que eu leio os seus romances. E ele... Você pensou, você tá há 20 anos na vida de uma pessoa, na verdade, você tá há 20 anos ajudando essa pessoa a se formar, a pensar, a refletir, isso é fantástico. Então, as minhas dicas culturais são as seguintes, eu segui uma dica sua, então eu vou repetir ela, que é o documentário do John Galliano. Legal demais, não é? No MUBI, né? Foi? Foi. Pô, legal demais, eu vou te falar que eu não sabia quem era ele, até começar... Depois você começa a ver ele, você vê que ele é uma figura conhecida, mas, pô, ele é um grande nome da moda, o grande nome da Christian Dior. E... antissemita, vou falar assim. O cara é antissemita, o cara é um maluco, agressivo. Mas ele tava piradaço aquela Muito, época, mas não justifica, né, não, Felipão? não, claro que não. Com certeza, ele tava muito drogado de drogas lícitas e muita cachaça. E começa a agredir brutalmente ali um casal que nem era judeu e ele... Que eu acho que ele tava meio pensando no chefe, né? Que é judeu, e aí, sei lá. E mas faz duas também, vezes, né? É. E ele nem lembrava. Duas ele achava vezes que era ele nem um episódio lembrava. só, e ele tava tão louco que ele não lembrava do segundo. Só que também achei que tem uma coisa de comunicação muito interessante da reconstrução da marca. Eu, como jornalista, e essa coisa da comunicação corporativa, que tipo, o cara vai fazer o curso com o Rabino... Pra mostrar que... Puta, ele foi meio fake demais também. Totalmente, mas não deixa de ser uma manobra Claro. de reconstrução de imagem e tal, do cara não ser antissemita. E, pô, um filme antigo, mas que eu assisti e que é maravilhoso, que é Queime Depois de Ler. Muito bom. Que filmaço, né, velho? Que é aquela comédia que não é nada comédia, que é irônico e é muito bom. Então, queria recomendar, que eu acho que tá no MUBI também, agora não tenho certeza. Eu terminei o japonês e agora eu tô começando A Leste dos Seus Sonhos. Esse livro é muito bonito. Você leu já? Que é com aquela Natasha Martin, que escreveu aquele das feras lá. Curte. Eu curto muito ela. É outro que a gente podia chamar também. Curto muito ela. Eu conto essa história pra Maria do Urso. Ela adora. Me conta do urso, pai. Eu chamo ela de Mietka. Que é a mulher meio urso, meio mulher. Que legal. E aí, como eu vou viajar essa semana, eu tô pegando esse, assim, pra levar comigo na viagem. Espero que ele seja uma boa companhia. Então, essas são minhas dicas. Dorfão. Vou lá. Tô começando agora a ler eu falei do Yoga aqui, do Emmanuel Carrière, em temporadas passadas. Foi um livro... Óbvio, né? Dos padrões brasileiros, muito badalado. Vendeu 50 cópias. 4 leitores. Exatamente. Mas que é um puta livro. E agora eu tô lendo um outro dele que é chamar um romance russo. Ele tá meio de saco cheio de escrever. E aí ele pega um trampo de meio jornalismo, um documentário e tal. Então ele viaja à Rússia de trem. Tá indo, assim, interior, uma cidade de 20 mil habitantes, para investigar a história de um húngaro que virou prisioneiro de guerra, na Segunda Guerra, e ficou lá, tipo, esquecido no interior da Rússia por, sei lá, 40 anos. Então o cara não falava russo, aí começa a ter um suspense, assim, bem na parte que eu tô, porque, assim, ele ficou louco e foi pro hospício. Mas, não, na verdade, tem gente que fala que ele fingia que tava louco só pra não morrer na Sibéria lá. Mas ele ficava no hospício lá, não conseguia se comunicar com ninguém. Não, ele era visto andando pela cidade, tomando café e interagindo com... Então tá bem
E ao mesmo tempo ele vai associando coisas pessoais dele. Uhum. Eu gosto muito desse cara e Legal. tenho gostado bastante do livro. E eu tava remexendo ali, tentando organizar os meus discos velhos. Inclusive Use Your Illusion 1 e 2. Porra, deu sucesso. Deu o que esse falar. depoimento, hein? Caramba, hein, meu? É meio junguiano isso aí, né? Sim, sincronicidade máxima, porque o que você viveu, muitas pessoas viveram. Exatamente a mesma história. E aí eu reencontrei um disco que é o Sinatra at the Sands. Considerado uma das grandes apresentações do Sinatra, né, nesse hotel. Eu acho que é em Las Vegas. E aí ele e a banda do Count Basie, né? E é muito legal porque as músicas clássicas do cancioneiro jazz americano. E ele era muito stand-up, assim, também. Ele era um cara super animado, puta presença de palco. Então tem uma faixa em particular, mas todas as faixas tem um pouquinho dele brincando com o público, contando a história da vida dele e tal, no meio das músicas, né? Então você sente muito como se você estivesse lá mesmo, sabe? E, enfim, acho que deve estar em qualquer agregador aí, fácil de achar. E é uma ótima introdução também pra quem quer conhecer um pouco mais de jazz. Que legal. Ele era foda, né? Eu vou acrescentar uma coisa nas minhas dicas culturais antes de você. Eu assisti com o Martim, então, pra quem tem filho, assim, dos 9 aos 12, sei lá, meio pré... Você considera adolescente 12, Fê? Pré-adolescente, Pré, eu né? chamo, mas não sei se eu tô Acho correto. que é meio, tipo, essa idade. Talvez até um pouco mais velho. Enola Holmes, que é a irmã do Sherlock Holmes. Tem o 1 e o 2. E talvez tenha um pouco a ver até com essa coisa que a gente tem falado do lugar do homem, do lugar da mulher e tal, porque ela tem as aptidões do Sherlock, ela é boa de investigação, assim, sabe? Então é bem interessante, meio aventura e super gostoso de assistir com o filho, assim. Vale a pena. Tá no Netflix. Eu fui com os meninos do Divertidamente 2. Ah, não! E aí? É lindo. Tá bombando, né? Tá Sim, bombando. não tem ingresso, assim, tipo... É lindo, a gente foi no Cinesala, cinema de rua. Ai, que legal! E foi muito legal, e assim, putz, foi muito... Porque assim, putz, é pra todo mundo impressionante, assim, que a Maria de 4 amou, o João que tá vivendo o que a personagem tá vivendo, que é a entrada nessa pré-adolescência, e assim, é muito legal, eu acho, assim, um negócio educativo pra você saber identificar suas emoções. E mais do que isso, eu achei, assim, aí, né, não sei se o João capturou, que eu achei profundo o rolê, mas é que como quando você vai envelhecendo e você vai saindo do maniqueísmo e vai percebendo como Deveria sair, né? Deveria, mas assim, as sensações elas são mais complexas, né? Perfeito, Tipo assim, você tem mais de um sentimento e o mesmo sentimento... numa única... A ansiedade ela é ruim, mas ela é boa também. Ela te dá um senso de urgência e de atenção. Claro. E da importância que aquele momento tem pra você, então você tem que se preparar. Mas, obviamente, muito também ela te destrói. E o tédio no celular, é mó barato. Então, muito legal, Divertidamente 2. Eu vi Eu Sou Celine Dion. Vocês conhecem o problema dela? Não. Corda vocal? Não. Também, mas ela tem... Eu parei no Titanic. Também, eu não conhecia muito a história, mas parece que ela é gigante nos Estados Unidos. E ela canta demais. É isso? Nelson Faz parte da tríade das grandes cantoras, que é Whitney, Mariah e Celine. Sério? É considerada, assim. Uau. E Aretha Franklin também, mas aí, tipo, é outra coisa. Legal. E ela tem uma doença que chama Síndrome da Pessoa Rígida. E ela... Mas é mental essa doença ou é física? Não, acho que ela é disparada pelo sistema... Não vou saber os detalhes. Não, é rigidez mental ou fica dura? Dura. Ah. Eu fui criticado pelo Mulungu, imagina se eu imagina. penetrar aqui na explicação científica da... mas é isso, ela não consegue cantar mais. Puxa, que E ela é apaixonadíssima pela música. É muito bonito, porque ela é muito apaixonada por cantar. Você vê que ela... ali é vocação mesmo. O negócio do... A mina ela vibra a música, o que ela mais quer cantar, ela não consegue cantar, ela tenta voltar a cantar e aí dá o que dá. E aí tem uma cena em que você mostra ela tendo uma crise e é um negócio assim... Sério? Nossa, tô arrepiada. Não, é seríssimo, assim, seríssimo.
Pô, o nosso clube do livro vai ser difícil, hein? Eu tô lendo o Celso Furtado, mas, nossa... Tá lendo a segunda página pela Nossa, 23ª tô na vez. 60, mas assim, é difícil. Hein? Porra, eu li na faculdade, mas tinha que tirar nota, né? Nossa senhora. O chat GPT deve ler pra você. Tá difícil, Celso Furtado, mas tô indo aqui, um almoço, 5 páginas por dia, vai ter nesse... E tô lendo o Marcelo Gleiser, o Manifesto do... Que legal. E aí? Tô curtindo o Marcelo Gleiser. Tô curtindo essa ideia. Pô, ele dá uma volta, né? Assim, eu acho que assim, a gente... na verdade, a gente já levantou esse problema aqui antes. Que eu acho muito provável ter vida no espaço, porque... Vida inteligente, porque, tão tantos, né? Multiverso no tempo, multiverso no espaço, tantas... Sim. Deve ter alguma porra. Por outro lado, também acho que tem uma boa chance de não ter, porque as condições da vida inteligente são tão específicas, e eu acho que ele vai bastante... Não que ele negue, né? Você já leu? Não, mas eu... Conhece. Mas ele é cético em relação a... Não, ele não chega a ser cético, mas o argumento dele central é que basicamente ele vai recuperando, assim, desde os pré-socráticos, a visão do universo, do cosmos e tal, e é uma união da astrofísica com a filosofia, né? E aí ele basicamente fala assim, a gente tinha a visão geocêntrica do universo, claramente não somos o centro de nada, nem a visão antropocêntrica, também o homem não é o centro de nada, mas isso foi confundindo como então a Terra é só um grão de areia. O grão de areia, o homem é só mais uma espécie como... Então dane-se esse planeta aqui. E o que ele tá falando assim, não, por mais que a gente não seja o centro, a nossa espécie, o nosso planeta são muito ricos. As condições que a gente tem aqui, obviamente ele vai mostrar isso com muita elegância, muito conhecimento, as condições para você ter esse tipo de foram muito específicas e muito raras. Então vamos cuidar. Vamos cuidar. Então legal. É isso. Como você repactua a sua relação com o planeta. A partir de uma ideia de que, olha, tudo bem, a gente não é único, não tem vida após a morte, não tem nada, mas a gente é muito especial e a gente precisa cuidar dessa história aqui. Porque a gente é capaz de contar uma história do universo. Talvez outros possam também, mas a chance não é tão grande assim. Ele é, inclusive, crítico em relação à campanha do Musk de Marte, né? É estranho mesmo, né? Porque ele, destrói aqui mesmo que... Ele tem 2 pontos críticos que eu acho relevantes, assim. Um deles é má alocação de recursos. Ele acha que é um negócio caríssimo e que essa grana, energia, esforço deveria estar dedicado por isso que o Felipe falou, para cuidar e recuperar a Terra. E o segundo, como exatamente flexibiliza a noção da Terra como sendo extremamente necessária pro tipo, cara, não preciso cuidar tanto daqui, porque amanhã já vai ter Marte, depois vai ter Vênus, e depois vai ter... Então, assim, tem né, caçadores-coletores, assim, tipo, isso pode ser ruim. Eu acho que os dois têm ótimos argumentos nessa história, assim, sim. Porque eu acho que os dois perceberam um super problema do tipo, puta, a Terra tá indo pra um caminho talvez ruim, e um pensando assim, não, vamos cuidar a qualquer custo. E o outro falou assim, cara, talvez não dê, a gente precisa de uma alternativa. Sim. Ou mesmo que não era ainda, né? Não vou tomar o risco de só ficar numa concentração nesse negócio aqui. Sim. É o que, o Pedro Álvares Cabral, se tivesse pensado nisso, não tinha, né? Era isso. Dava um programa inteiro aqui, 1000 hipóteses. Isso. Mas que me incomoda muito a geração de lixo, isso me incomoda. Puta, plástico, muito. Nossa, cada vez mais eu me preocupo. Espero que faça alguma diferença essa minha preocupação no fim do mundo. Pelo menos a sua parte você tá fazendo, mas todo mundo... Espero que sim. Mas então então escreve pra gente, né? puromalte@empíricos.com.br ou... Conta se você é competitivo ou competitiva. Isso. 1194-146-0690. Então escrevam para o Nelsinho. Tchau!